João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: Como chegara a ver? Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Então lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, ele vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vos-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de se estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam
não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nós, entre nós, e nos falado nessa comunhão, nesses dias. Continuamos te pedindo tua graça, tua habilitação, tua provisão para esse último tempo de comunhão na tua palavra. Concede-nos habilitação espiritual, Senhor, para compreendermos as Sagradas Escrituras. Confiamos-nos a Ti. Em Teu nome oramos. Amém. Irmãos, talvez esse seja um dos capítulos mais lindos nas Escrituras a respeito do assunto revelação. Há pelo menos 5 aspectos aqui que nós vamos compartilhar a respeito de visão espiritual. Já dissemos que visão espiritual não é uma opção para nós cristãos. Conhecimento espiritual não é uma opção para nós cristãos. Já vimos ontem que quando Paulo orou, tanto pelos Efésios quanto pelos Colossenses, em ambas as cartas, ele tem um clamor no seu coração ao Senhor para que aqueles irmãos, aquelas assembleias, tanto em Colossos quanto em Éfeso, tivessem olhos espirituais abertos, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Saber para Deus é algo tão importante. E é um tipo de saber que não tem relação com o saber intelectual em primeiro plano. Que o Senhor nos torna isso muito claro. É um saber espiritual, é um saber interior, é um saber por revelação, é um conhecimento espiritual que então sim, de alguma maneira, ele pode ser, e ainda assim até certo ponto, assimilado por nossas mentes. Até mesmo vestir a partir daí uma roupagem verbal, para ser expresso de alguma maneira, ainda que com limitações. É por isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, conhecemos em parte. Ele foi tão enfático ali. E veja quem está dizendo isso, é o apóstolo Paulo. Então, conhecimento espiritual é uma dádiva que nós recebemos do Senhor por ação direta do Espírito de Deus. Só Ele pode nos revelar. O homem natural não entende, não aceita, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito tudo perscruta. Então a palavra que é usada ali é até as coisas profundas, ou profundezas de Deus. Que preciosa habitação nós temos em nós. Habitação e o ministério do Espírito Santo em nós. Então, esse capítulo 9 de João, ele é um capítulo rico, profundo, e nós podemos dizer com toda reverência, é um capítulo engraçado. Porque quando o Senhor começa a tratar com esse cego, e o que ocorre aí entre o cego, os seus pais, os fariseus e Jesus, é algo extremamente interessante. Podemos dizer que os fariseus são expostos ao ridículo nesse capítulo. E a glória do Senhor Jesus é exaltada de uma tal maneira. E o nosso discipulado a Cristo, na pessoa do cego, é exposta de maneira tão linda, em alguns pontos que nós vamos buscar então destacar aqui. Os irmãos viram como o texto começa. Um cego de nascença. Algo impossível de se remediar. Esses somos nós. Nós somos o cego de nascença. Porque nós éramos trevas. E foi Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, com um propósito, para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Qual foi a primeira face que esse cego viu? A face daquele que o curou. Depois ele passar pelo que passou, após ele ter visto a face do Senhor, qual foi de novo a face que ele viu? E aí ele entendeu algo mais a respeito desse discipulado,
de novo a face do Senhor. Uma irmã, famosa autora de hinos, ela se tornou cega, me parece que aos 9 anos de idade. E então perguntaram para ela qual era o seu maior desejo, já agora uma mulher madura. E então, talvez aqueles que perguntaram aguardaram aquela resposta. E então ela disse assim: meu maior desejo era ter nascido cega, para que a minha primeira visão fosse a face do Senhor. Essa foi a visão desse cego. Ele nasceu cego, e a sua primeira visão foi a face gloriosa do seu Senhor. Espiritualmente falando, ele é a nossa história. Resplandeceu a luz nos nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus. Agora, o que a visão espiritual que esse cego recebeu, sobretudo a visão espiritual, além da visão natural, provocou na sua relação e na sua história, tanto com seus pais quanto com o próprio Senhor? Quais são os elementos que podem nos ajudar aqui nesse assunto, então, do conhecimento espiritual ou da visão espiritual? Vamos examinar alguns deles. Primeiro, no verso 7, diz assim: quando o Senhor cospe na terra, faz lodo com a saliva, uma atitude bastante singular, né? Aplicou o lodo aos olhos do cego, e o verso 7 diz, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Primeira lição importante aqui: a visão espiritual, o conhecimento espiritual é a chave do ministério. Enviado, Siloé. Nunca teremos a autoridade de enviados se nossos olhos não forem adequadamente abertos. Se pela graça do Senhor nós não temos uma visão espiritual, então nós não temos ministério espiritual. Ministério espiritual é consequência de visão espiritual. Vamos lembrar de Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Serafins voavam sobre ele. As abas de sua veste enchiam o templo. E eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Vi o Senhor. Próximo passo. Então eu disse: ai de mim, sou digno de morte. É o sentido do que Isaías diz. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio do povo de impuros lábios. Consequência da visão espiritual. A visão de Cristo é a medida exata da visão a respeito de nós mesmos. Não há como termos uma visão maior de Cristo do que nós temos de nós mesmos. Mas sempre a visão de Cristo vem primeiro. Nós não poderíamos obter uma visão de nós mesmos fora de uma visão de Cristo. Isso é introspecção. Você sabe que o axioma conhece-te a ti mesmo, famoso pelo seu filósofo que o proferiu, terminou em suicídio. Conhece-te a ti mesmo. Impossível conhecermos a nós mesmos, a não ser na sua luz. Salmo 36, 9. Em ti, ó Deus, está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. A medida adequada a respeito de quem somos é vista na medida em que vemos Cristo e sua glória. Então, o conhecimento de Deus anda junto com o conhecimento de nós mesmos. Então, o segredo do serviço espiritual, seja em qualquer esfera que ele seja prestado, é visão espiritual. Porque onde não há visão, o povo se corrompe. Creio que quando estivemos juntos há um ano atrás, nós já falamos nisso, mas como não estavam todos aqui, vamos repeti-lo. Aquele texto de Provérbios 29, 18, onde não há visão, o povo perece,
Ou o povo se degenera, ou o povo se descontrola, ou se desgoverna. Todos são sentidos daquela palavra, mas ela tem um sentido mais específico, um sentido doméstico. Aqueles grampos, aquela estrutura que as mulheres colocavam em seu cabelo para fazer penteados. Isso é antigo, né? Não é das mulheres modernas. E faziam aquele penteado bonito de festa, aquela obra de arte sobre suas cabeças, não é? E colocavam ali aqueles instrumentos para fixar todo aquele cabelo, aquele penteado. E iam para sua festa, aquela mulher maravilhosa. Mas quando a festa terminava, ela voltava para sua casa, ficava sozinha com seu marido, então agora ia tirar todas aquelas estruturas. Então a figura não ia ser tão linda. Nós íamos ver aquele cabelo desgrenhado. E essa é a palavra que o Espírito Santo usou ali. Onde não há visão, o povo fica descabelado. O povo fica desgrenhado, desalinhado, desarrumado. É a ideia. Tão importante é o assunto da visão espiritual. Porque a visão espiritual não é uma opção para nós cristãos. Onde não há visão, tudo se atrapalha, tudo fica feio, tudo fica desajustado, tudo fica desalinhado. Irmãos, e nós não somos testemunhas de que isso é verdade. Isso não é verdade na vida de tantas assembleias. Isso não é verdade em alguns aspectos em nossa vida pessoal. Quando nos falta entendimento espiritual, quando nos falta visão espiritual, nós não nos desalinhamos, desarrumamos. Então, sim, esse é um princípio inexaurível de Deus. Então, se isso é verdade, como poderíamos servir sem visão espiritual? Então, Siloé, enviado. Primeiro aspecto importante, visão espiritual, conhecimento espiritual é a chave para um ministério espiritual, para um serviço espiritual. Que, amado irmão e irmã, muitas vezes ele pode ser tão pequeno quanto um punhadinho de ouro, mas também é tão valioso e precioso quanto o punhadinho de ouro. Pode ser tão pequeno quanto uma quantidadezinha de prata, mas também é tão precioso quanto a prata. E pode ser também tão irrisório quanto um montinho de pedras preciosas, mas de grande, eterno, infinito valor. Então, visão espiritual é a chave para o serviço espiritual, em qualquer esfera. Se uma mãe deseja servir seus filhos, ela tem que ser uma mãe espiritual, uma mãe que conhece o Senhor. Sabe o que Agostinho disse? Vocês lembram quem era Agostinho? O famoso filósofo, professor de retórica na Universidade de Milão. Nasceu no norte da África e ele viveu uma vida devassa, em todos os sentidos, na bebida, na prostituição. E o Senhor o encontrou um dia. E de alguma maneira, as palavras de Romanos 13 foram usadas pelo Espírito Santo para regenerar Agostinho. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, impudicícias e dissoluções. Mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos. Essa foi a palavra que o Espírito Santo tornou vida no coração de Agostinho. E então ele recebeu o Senhor. Ele estava andando pela rua, e uma dessas mulheres que ele conheceu na sua vida passada foi correndo atrás dele chamando o seu nome. E ela dizia, Agostinho, Agostinho. E ele não virava o seu rosto. Então ela chegou próximo a ele, tocou nele, então ele parou e olhou para ela e disse assim, o Agostinho que você conheceu está morto. E então, dando testemunho sobre sua vida, ele disse assim, que quando ele era criança, ele bebeu o leite materno misturado com a palavra de Deus. Porque sua mãe era uma mãe espiritual. Sua mãe intercedia por ele. Sua mãe ministrou a ele a palavra do Senhor. E o Senhor usou esse homem como uma das grandes colunas do seu testemunho
em particular nos primórdios da igreja. Se nós queremos ter filhos que conheçam o Senhor, nós precisamos ser pais espirituais. O segredo do serviço e do ministério é visão espiritual, é conhecimento espiritual. Então, Siloé, enviado. Eis-me aqui, envia-me a mim, disse Isaías após a sua visão da glória do Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse é o primeiro aspecto. Antes de chegarmos no segundo, observe um detalhe aqui. Os fariseus são muito engraçados. O que eles querem saber é o método. Todos aqueles que são ligados à metodologia, a métodos e a estratégias, estão no espírito dos fariseus. Se o fariseu descobre como é feito, e principalmente se aquilo deu algum resultado, o fariseu está com seu sorriso até as orelhas. Porque o fariseu é pragmático. Então ele vai fazer a coisa da mesma maneira para obter o mesmo resultado. Nada ele conhece sobre dependência de Deus. Nada ele conhece sobre um caminhar espiritual. Nós temos muito de fariseus dentro de nós. Então, você vai observar que diversas vezes o como aparece aqui. Olha o versículo 10. Perguntaram-lhe, pois, como foram abertos teus olhos? Olha o verso 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegara a ver? Olha o verso 19, parte final. Como, pois, ele vê agora? Agora os fariseus de novo perguntando para os pais do cego. E eles têm que saber como. Depois, no verso 21, os pais, do cego respondem, não sabemos como ele vê. Porque esse era o assunto. E o verso 26, perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Então o problema dos fariseus está ligado a essa maneira, esse método, esse caminho de se fazer as coisas. Apenas um detalhe aqui para nos chamar a atenção. O segundo aspecto importante nesse texto, verso 26 e 27, diz assim, perguntaram-lhe, pois, que te fez ele e como te abriu os olhos? Então, verso 27, ele lhes respondeu, já vou-lo disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aqui o cego está muito ousado, porque ele está falando com os fariseus e já está ridicularizando os fariseus, né? Mas o que nos chama a atenção aqui é essa palavra discípulos. Ela é tão preciosa. E aqui nós temos a união de duas coisas. De novo, a visão espiritual, o conhecimento espiritual como chave agora do discipulado. Nós temos aí nesse capítulo não apenas um cego curado, nós temos um cego curado discípulo, que se tornou discípulo, claro, do seu Senhor, né? Então o discipulado é fruto da visão espiritual. Se nós vemos bem o nosso Senhor, se temos conhecido as glórias dele, as riquezas dele, sim, nós somos os seus discípulos. Ele é o mestre e o Senhor. Ele é aquele que tem a primazia de nossos corações. Ele é aquele que tem lugar no trono de nossos corações. Ele é aquele para quem nossas ambições se voltam. E ambição é uma boa palavra. Paulo escreve em Filipenses 3, dizendo que a sua ambição é ganhar a Cristo, e é ser achado nele, e é conhecer o poder da sua ressurreição, e é comungar com seus sofrimentos, e tudo mais que ele diz ali. Então, a chave para o discipulado a Cristo é visão de Cristo. É claro, discipulado não é às cegas. Nós éramos cegos, mas agora vemos. Então, segundo ponto importante, se estamos falando do eterno propósito de Deus, o tema dessa conferência, então que fique claro. Nosso querido irmão, quando abriu a reunião hoje, nos chamou a atenção para esse aspecto. O que faremos com o que Deus nos tem falado? Não foi o que nós ouvimos? Sim, essa é uma pergunta muito importante. Porque nosso tempo vai terminar daqui a alguns minutos. Visão espiritual genuína, sempre nos fará discípulos.
Aqueles que amam o seu Senhor, que seguem o seu Senhor, que tomam a cruz, negam a si mesmos. Isso é discipulado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz, siga-me. Esse é um discípulo. Então, em outras palavras, será que a visão espiritual tem nos conduzido ao caminho da cruz? Percebe onde chegamos? Se a visão espiritual não nos leva ao caminho da cruz, não é visão espiritual genuína. A visão espiritual genuína nos leva ao caminho da cruz, ao discipulado. Se alguém quer ser o meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Se reconhecemos que porventura isso não é um fato em nossas vidas, então a nossa primeira oração já sabemos qual é. Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver como o Senhor vê. Me permita, irmão, rapidamente, um parêntese aqui. Vou procurar fechá-lo bem rápido. Então escute. O ponto de partida, ou a visão espiritual, é determinante para a nossa compreensão do eterno propósito de Deus. Vou citar alguns exemplos. Se o nosso ponto de partida é correto, então a nossa compreensão do eterno propósito de Deus se fará correta. 4 pontos de partida, pelo menos nós temos, para entendermos o que seria o eterno propósito de Deus. 3 são equivocados, embora pareçam corretos. E o 4º é correto. O primeiro ponto de partida é equivocado, preste atenção. É nós partimos da queda. Ou partimos do homem no pecado. O homem pecou. E o homem, nós sabemos, de alguma maneira, é aquela criação, obra-prima de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, mas o homem pecou. E o homem pecou, a situação é irremediável. Algo tem que ser feito. Então, o homem pecador, ou a queda, se preferirmos, a queda, Gênesis 3, passa a ser nosso ponto de partida. E então, fácil nós concluirmos que se a queda, o homem no pecado, a necessidade do homem é o nosso ponto de partida, então qual seria o eterno propósito de Deus? Redimir o homem caído. É tão lógico, não é? Então, quando Jesus cumpre a sua obra de redenção na cruz do Calvário, então todo o propósito de Deus estaria realizado, porque o homem foi redimido e foi reconciliado. Isto é falso. Porque a redenção do homem, sua reconciliação e justificação, não é o eterno propósito de Deus. Então vamos tentar dar um passo para trás, para ver se atingimos o eterno propósito. Vamos para o homem antes do pecado. O homem na sua inocência, Adão no paraíso. Então será que o eterno propósito de Deus é restaurar ao homem, que ele criou a sua imagem e semelhança, restaurar ao homem o seu governo, restaurar ao homem a sua condição de representante de Deus, porque ele o pôs no Éden para isso. As palavras são muito claras, para o vigiar, o guardar, o representar. Então, se não começamos a partir da queda, comecemos antes, com o homem antes da queda, criado à imagem e semelhança de Deus. Você vê que é um grande ponto de partida, importante? Façamos o homem à nossa imagem. E aí começamos dali. E aí qual seria o eterno propósito? Restaurar ao homem criado à imagem e semelhança de Deus, de maneira única, o reino e o governo. Aí a nossa ênfase passa a ser reino e governo, como se fossem o eterno propósito de Deus. E nós vamos ver que tanto a redenção que citamos primeiro, se começarmos com a queda, quanto o reino e o governo, são facetas desse propósito eterno. Nunca o centro. E não podem ser definidas como sendo o eterno propósito de Deus. Então vamos dar um passo ainda para trás. E para trás do homem sem pecado, nós temos a própria criação. Então quando Deus fez os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, antes do homem, antes da queda, né? Estamos dando um passo para trás. Então quem sabe o propósito eterno de Deus é restaurar a beleza da criação original. A ordem, a harmonia, a singularidade, o paraíso perdido. Compreendeu? Sim, e há muitos que pregam isso. Que a intenção de Deus é resgatar aquela condição original do paraíso perdido. E esse é o eterno propósito de Deus. O advento do 7º dia. Restaurar a criação ao seu estado original, sem pecado. E esse não é o eterno propósito de Deus. Então agora, irmãos, para dar um passo para trás da criação, nós só vamos cair em um lugar. Nós vamos cair em Deus mesmo.
Porque ele é aquele que é antes do princípio. O princípio de João é antes do princípio de Gênesis. Não é assim? O livro chama Gênese, porque é o livro da criação. No princípio criou Deus céus e terra. Mas João dá um passo antes de Gênesis. João começa o evangelho dizendo: no princípio, o verbo. Nada, mas o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o ponto de partida adequado é o Pai. Antes da fundação do mundo. Deus mesmo. E se temos esse ponto de partida, então compreendemos o propósito de Deus, como acabamos de dizer. Ele concebeu no seu coração, tudo que nós já falamos, uma família de filhos, porque Ele é o Pai eterno. Uma família de filhos igual ao seu Filho, porque seu propósito eterno é fazer tudo por meio do Filho e fazer tudo para o Filho. Porque o Filho é o centro da cena de glória, para que Ele tenha toda a primazia, porque nele habita toda a plenitude. E Ele é herdeiro de todas as coisas. E Ele é o resplendor da glória. E Ele expressa a imagem do seu ser. Aí está o propósito eterno de Deus. Então, como nós fomos chamados para integrar esse propósito eterno maravilhoso, falamos da koinonia do mistério, expressão de Paulo em Efésios 3, não é? Então, agora compreendemos o propósito eterno de Deus. Não começa com o homem na queda, não começa com o homem antes da queda, não começa com criação, começa com Deus mesmo. Para que Ele tenha como pai uma família de filhos, para que o filho tenha sua noiva e seu corpo, e para que o Espírito Santo tenha o seu templo espiritual, como falamos na sessão anterior. Então agora vamos fechar o parêntese e voltamos para João 9. Então precisamos pedir ao Senhor que abra nossos olhos para vermos como Deus vê e adequarmos nossas vidas ao que é supremo, ao eterno propósito de Deus. Então, já destacamos o segundo ponto, verso 27, discipulado. A revelação, o conhecimento espiritual, a visão espiritual é a chave do nosso discipulado. Vamos guardar isso. É a visão espiritual que nos conduz à cruz. Ela abre para nós o discipulado a Cristo como única condição para nós sermos semelhantes a Cristo. Basta o discípulo ser como seu mestre. Não foi o que o Senhor disse? Então esse é o segundo assunto. Vamos para o terceiro, verso 34. Antes disso, seria bom nós relermos aqui o verso 29. Esse ponto tão interessante da relação quente agora dos fariseus com o cego, né? A temperatura da panela aqui vai só subindo, até chegar na expulsão do cego. Assim termina a cena, né? Então aqui no verso 28, veja. Então o injuriaram. Até então eles estavam sendo educados com o cego. Mas agora esse cego está demais também. É um cego muito ousado. Esse trapalhão que vivia lá mendigando cego, agora está se levantando aqui para ensinar para nós alguma coisa. Não é? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu. Você vê? Mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem, nem sabemos quem ele é. Respondeu-lhe o homem, esse homem que é o cego. Agora não é dito o cego, agora é dito o homem. Interessante, né? Respondeu-lhe o homem: nisso é de se estranhar, que vocês não saibam de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha para o verso 25. Olha que resultado maravilhoso da visão espiritual. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. O debate ali estava começando a se esquentar, né? Se é pecador, os fariseus disseram, no verso 24, dá glória a Deus, porque esse homem é pecador, esse que curou você. E aí o cego, ousado, retruca e diz: se é pecador, eu não sei. E agora essa frasezinha tão linda, ele diz: uma coisa eu sei. Olha, vocês querem começar a falar isso sobre Moisés, a lei, o que era lá, como é que é aqui, quem que é esse homem, de onde que ele veio? Eu não sei nada. Vocês estão conversando com um ignorante. Mas uma coisa eu sei. Esse ignorante aqui era cego. E agora? Ele vê. Visão espiritual. Ah, irmãos, quanta coisa esse cego não sabia. Aliás, o que esse cego sabia? Nada. Mas esse cego via. Uma coisa eu sei, ou seja, a visão espiritual produz efeito.
transformador em nossas vidas. Que importante, irmãos. Quanto nós podemos falar, inclusive de teologia, mas nenhum efeito transformador na vida de maridos e mulheres, pais e filhos, irmãos e irmãs. Nós somos como aquela cebola, uma cabeça enorme e uma raiz desse tamanho, né? Ou como os girinos, mesma coisa, uma cabeça imensa e um corpinho assim. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Que o Senhor nos conceda verdadeira, genuína visão espiritual. Porque também nós poderíamos dizer, uma coisa eu sei. Eu sei porque eu sei. Eu sei porque eu sei quem era. Eu sei porque eu sei que estado vivia. Eu sei porque meus olhos têm sido abertos. E eu tenho conhecido, e amado, e seguido. Uma coisa eu sei. O resto, deixo vocês. É com vocês. Então, ele segue. Vamos lá onde estávamos. Verso 30. Nisso é de se estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo, ele me abriu os olhos. Que lindo. As frases tão simples desse cego, se mostrando com o coração devotado, devedor, aquele que realizou a vida, o milagre nessa vida, não apenas de um cego, mas de um mendigo, como diz o texto. Aliás, o que ele ia fazer nessa sua condição de cegueira? Somente mendigar. Verso 31. Ele continua. E aqui, o cego se torna um pregador. E como ele prega? Ele diz para os fariseus, sabemos que Deus não atende a pecadores. Sabemos. Esse sabemos irritou os fariseus. Porque eles colocou na mesma classe que eles. Vocês sabem, eu também sei. Não é? Nisso nós estamos juntos. Nós sabemos que Deus não atende pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Olha esse cego, alguma coisinha ele sabia. Não é? Desde que há mundo, ele continua seu discurso. Irmãos, agora ele se lavou no tanque de Siloé. Agora ele é um enviado. Agora uma coisa eu sei. Agora seus olhos foram abertos. Você vê que maravilha esse cego? Esse é resultado da visão espiritual. Ela gera carga espiritual. Ela gera ousadia espiritual. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E esse é o cego. Ou esse é o homem, como diz aqui. Né? Então, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Então aqui a panela está chegando, está apitando já na fervura. Né? Porque no versículo 34 eles dizem, tu és nascido todo em pecado. E aqui o coração dos fariseus é exposto até o fundo. Porque eles eram nascidos de que jeito? Como será que eles nasceram? Santos, inculpáveis e sem mácula? Mas eles olham para o cego e dizem, tu és nascido todo em pecado. Ou seja, eles não tinham visão a respeito de si mesmos. Porque eles não tinham visão espiritual. Todas as vezes que nós não temos visão espiritual, a nossa avaliação de nós mesmos é sempre equivocada. Por isso Paulo diz assim em Romanos 12, não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe o que significa fé? União com Cristo. Pense de si mesmo na medida da tua união com Cristo. E aí você vai saber bem quem você é. Quem você é por natureza e quem você é como filho de Deus. Aquilo que o Senhor realmente te fez como filho, o que Ele tem te concedido. E você só vai servi-lo na medida da fé. Por isso lá, Romanos 12, esse texto, a partir do verso 3, ele vai continuar entrando no serviço e vai dizer assim, se alguém profetiza, seja na proporção da fé. Você está vendo o mesmo princípio? Está dizendo, não fale mais, não sirva mais, não tente fazer mais do que a proporção de tua fé.
Essa é uma outra maneira de Paulo dizer assim: não faça mais do que a realidade espiritual que você tem. Não faça mais do que a medida de Cristo que você tem. Você vai se atrapalhar. Você vai falar de coisas que não entende. Não vai edificar ninguém. Vai fazer confusão. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa era a medida da fé do cego. Então ele está indo na sua medida de fé, não é? Do que ele sabe, do que ele conheceu, do que ele vê. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Então agora temos aqui mais um ponto importante ligado à visão espiritual. E vamos colocá-lo assim: genuína visão espiritual, genuíno conhecimento espiritual, sempre vai nos levar a participar da comunhão dos seus sofrimentos. Sempre. Todas as vezes que há genuína visão espiritual, nós pagamos um preço por ela. Você sabe que T. Austin Sparks era, até um certo ponto da história, amado na sua geração. Edificando a igreja de Deus, um homem singular, sem dúvida, na sua visão espiritual. Mas, em um determinado ponto da sua jornada, já que essa visão de Cristo e do eterno propósito de Deus é progressiva, assim é para todos nós, num certo ponto ele começou a falar sobre o novo homem da nova criação. Alguns irmãos, pela graça do Senhor, puderam participar da tradução de um material onde ele aborda esse assunto, a dispensação do mistério. E pela graça do Senhor, esse material está disponível agora em português, esse livro de Sparks, a dispensação do mistério. E ali nós vemos com clareza a visão espiritual com relação ao assunto da dispensação ou da oikonomia do mistério, através desse irmão que o Senhor usou tanto no século passado. Mas, quando ele começou a falar sobre isso, todos os púlpitos se fecharam para ele. Alguns diziam que Sparks estava ficando louco. E ele pregava em um lugar onde havia um versículo: para que todos sejam um. E ele continuou indo a essas conferências, onde ele inclusive ministrava. Deixou de ser convidado para ministrar nelas, depois de anos a fio. E seguiu indo a esses encontros, porque apreciava o que o Senhor fazia ali, e continuou fazendo. E quando ele estendia a mão para cumprimentar alguns irmãos, esses irmãos não mais estendiam as mãos para ele. E finalmente ele foi expulso do lugar onde morava, onde tinha lá o seu ofício, o seu cargo funcional, e saiu com sua família e seus filhos desamparado, sem nada. E então uma irmã e serva do Senhor, abastada, ofereceu para ele aquela casa famosa, em Honor Oak, onde ele constituiu um centro da pregação daquilo que o Senhor tinha confiado a ele, como dispenseiro de Deus. Como quase sempre acontece depois da sua morte, e ainda hoje, dezenas e dezenas dos seus livros continuam sendo impressos e distribuídos totalmente de graça por um grupo de irmãos dos Estados Unidos. E Sparks continua falando a gerações, gerações e gerações dos filhos de Deus, ajudando-nos com a sua visão espiritual a respeito da dispensação do mistério, o novo homem da nova criação. A mesma coisa aconteceu com o cego. À medida que ele foi confrontando aqueles fariseus, porque ele agora vê, porque ele uma coisa sabe, resultado, foi expulso. Irmão, ser expulso pelos fariseus não era uma coisa pequena. Seus pais não quiseram adiantar o assunto com os fariseus por medo de ser expulso. Porque ser expulso da sinagoga era ir para o inferno. Seus pais não quiseram pagar esse preço. Eles disseram: vamos falar com o nosso filho. Ele já é maior de idade. Ele vai explicar para vocês o que aconteceu com ele. Vão lá interrogá-lo. Deixe nós quietos aqui. E eles foram em direção ao cego. E o cego os expulsou. Eles expulsaram o cego. Terceiro aspecto, então. A visão espiritual gera a comunhão com os sofrimentos de Cristo. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmão, se você não quiser sofrer, se você quiser continuar no seu bem bom, no seu bem-estar, então, por favor, não ore sobre visão espiritual. Escolha outros assuntos. Tem muitos tópicos para você orar.
Se você quiser orar para que Deus abra os seus olhos e te dê visão espiritual, então prepare-se. A genuína visão espiritual nos leva a comungar com os sofrimentos de Cristo. Mas há um outro lado da moeda. Não há nada mais precioso do que comungar com esses sofrimentos. Pedro, Paulo, João e muitos outros os conhecem muito bem. E Pedro vai dizer na sua epístola assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Esse é o nosso privilégio. Então, mais um aspecto ligado à visão e ao conhecimento espiritual genuíno. Não ache que o seu conhecimento espiritual vai ser aplaudido pela cristandade. Não ache que você vai se tornar o profeta dessa geração. E o expulsaram. Comunhão com seus sofrimentos. Mais um aspecto, verso 35. Ouvindo Jesus, que versículo este. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado. Não é maravilhoso? Jesus aguardar o momento em que o cego fosse expulso para reencontrá-lo. Por que ele aguardou esse momento? Por causa do que acabamos de falar. Ele foi expulso pelos fariseus, experimentou a rejeição, marginalizado por aqueles que eram os líderes e deveriam ser os representantes de Deus para aquela geração, os fariseus. E o Senhor então aguardou que ele fosse expulso. Então ele foi lá, a comunhão com os seus sofrimentos, como que dizendo para ele: este é o caminho mesmo. Nós não temos lugar com essa classe de pessoas. Eles são prostituídos. Eles deveriam representar meu pai, mas eles não entendem nada dos negócios do meu pai. Eles tornaram a religião o seu negócio. Então o Senhor foi encontrar aquele que foi expulso. Que maravilha, irmãos. Isso é sempre o que ocorre conosco, quando nós temos comunhão dos seus sofrimentos. Não é comunhão por causa, já falamos, de nossos pecados, de nossa obstinação, de nossa complicação, nossa complexidade. Isso nós estamos pagando o preço da nossa própria tragédia. Mas é comunhão de aflições que são dele, pelo nome dele, pelo evangelho dele, pela carga dele, pela visão dele. Então esse é o quarto aspecto. O Senhor Jesus vai encontrá-lo. Então, o versículo 38 vai dizer assim. Vamos ao 36 primeiro. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Porque ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Maravilhoso. Então estamos em outro ponto aqui. Nunca poderá haver uma verdadeira, genuína adoração no Espírito e em verdade daqueles que o Pai busca como seus adoradores, a não ser que haja da parte dos adoradores uma verdadeira visão espiritual das glórias daquele que adoram. Sem visão espiritual não há adoração. Pode haver instrumentos de todo jeito, instrumentos que você nunca viu na vida, música, bons cantores, conjuntos, entretenimento. Mas não há adoração. Adoração sempre será resultado de visão espiritual. E aqui o está acontecendo com o cego. Agora o ex-cego se torna um adorador. A verdadeira circuncisão é esta: os que adoram a Deus no Espírito, porque eles se gloriam em Cristo Jesus e não confiam na carne. Paulo diz em Filipenses 3:3. Que maravilha, irmãos. Então, mais um resultado da visão espiritual, adoração genuína. E o último para terminarmos. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Como chamaríamos então esse último aspecto ligado à visão espiritual? A genuína visão espiritual sempre gerará juízo em nossas vidas. E isso é uma bênção. Pedro vai dizer: a ocasião de chegar o juízo pela casa de Deus é chegada.
Irmãos, nós devíamos rogar a Deus para que Ele julgue sua casa, que somos nós. Para que Ele tome sua vara medida, que é Ele mesmo, sua estatura, sua plenitude, seu caráter, o que Ele é, e meça tudo em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossas famílias, em nosso serviço e tudo que nós somos. Porque o juízo há de começar pela casa de Deus. Isso é privilégio. Deus não está julgando o mundo no momento. Zero de juízo. As rédeas estão soltas, embora governadas pelo nosso soberano. O mundo faz o que quer, vai para onde quer e vive como quer. Mas nós temos o privilégio desse juízo que há de começar pela casa de Deus. Há palavras impressionantes em Ezequiel. Veja lá os primeiros 10 capítulos. Onde o Senhor ordena que esse juízo comece pelo seu santuário. Começai pelo meu santuário. É sempre o princípio de Deus. Porque a igreja é a sua casa. O Senhor deseja passar tudo que há em nós e entre nós pelo seu fogo. E que bênção é essa, amado irmão? Sabe, por um lado, a sensação que nós temos é de uma certa perda. Porque nós somos tão agarrados no que somos. Nós somos tão dependentes de tantas coisas. Que quando o Senhor toma a sua espevitadeira e começa a nos desligar, nós sentimos dor. Passamos por mal-estar. Passamos por essas aflições. Mas então nós descobrimos aquele segredo espiritual maravilhoso, que Jesus nunca nos deixa em vácuos espirituais, que Ele sempre se põe, se coloca no lugar daquilo que Ele leva à morte nas nossas vidas. Isso é um princípio espiritual, irmão, eterno. Sempre o Senhor fará isso, nunca nos deixará em um vácuo. Se Ele está retirando coisas de sua vida, Ele se põe no exato lugar do que Ele leva à morte em nós. Que bênção! Então, aqui termina o texto de João 9, juízo. Quando nosso Senhor Jesus, podemos dizer assim, Ele chama aquelas 7 igrejas da Ásia para se colocar diante dele, nós já comentamos certa vez o que ocorreu ali, né? Desde Éfeso até Laodiceia. 7 assembleias, 7 igrejas, representando toda a dispensação da igreja, até que o Senhor Jesus venha. No aspecto profético, aquelas 7 cartas são tão lindas. Cada igreja é chamada a se apresentar aos pés do varão medida de Deus. A casa de Deus sendo julgada por Deus. No varão que Ele escolheu e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Já comentamos esse texto nessa conferência. Atos 17:31. Atos 17:31 está acontecendo em Apocalipse 2 e 3. Lá está o Cristo glorificado de Deus, o varão perfeito, um caráter aprovado. E estão chegando as igrejas como que em fila. Primeiro vem Éfeso e o Senhor põe o seu metro e mede Éfeso. E Ele mede tão adequadamente, Ele diz, vocês têm labor e eu aprovo. Vocês têm perseverança e eu aprovo. Vocês provam falsos apóstolos e os acham mentirosos. Então vocês têm discernimento espiritual e eu aprovo. Mas tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu melhor amor, teu primeiro amor. Arrepende-te e volta. Lembra-te de onde caíste. Como Ele nos mede de maneira maravilhosa, não é, irmãos? Você sabe que há apenas 2 igrejas, Laodiceia e Filadélfia, em que o Senhor diz literalmente, menciona literalmente o seu amor por eles. Lá a Filadélfia Ele diz que conhecerão que eu te amei. E nós sabemos que Filadélfia era uma assembleia tão louvável, Filadélfia. Mas, quando nós abrimos a carta de Laodiceia e vemos aquela assembleia naquele estado, e o Senhor dizendo, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, e ainda poder dizer a ela assim, escute o que é o juízo de Deus sobre sua casa. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Que maravilha, irmãos. Como uma igreja, uma assembleia, podemos dizer, soberba, desajustada, olhando para si mesma, eu sou, eu tenho, eu posso, rico, abastado. Já estamos juntos há tantos anos, quanto depósito, quantas conferências, quantos irmãos, sou rico, abastado, quanta teologia, quantos mestres, quantos livros. Isso é Laodiceia. E o Senhor diz, eu repreendo, eu disciplino a quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E mais, Ele não parou aí. Eu estou à porta e bato. Insisto com vocês. Eu os quero. Eu os comprei.
eu os amo. Se alguém aí ouvir minha voz e abrir a porta, eu estou pronto. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que palavras doces para uma assembleia soberba. Esse é nosso Senhor, irmãos. Então, todos esses aspectos são derivados da visão espiritual. A visão espiritual é fogo. A visão espiritual nos julga. Ela passa a casa de Deus por juízo. Então, concluindo, vamos orar ao Senhor, para que Ele, e orar com sinceridade, oferecendo-nos mais uma vez, vidas pessoais em primeiro lugar. Em primeiro plano, não precisa pensar nem na sua esposa, só em você, em primeiro plano. Vida pessoal, vida conjugal, vida com os filhos e a vida da igreja. Pedindo ao Senhor, descrito no Apocalipse, que tem os seus olhos como chama de fogo, mais uma vez. Que Ele então passe a sua casa por juízo, porque esse é um juízo purificador. Esse é um juízo que alinha, é um juízo transformador. Não há nada mais bendito para nós experimentarmos até que o Senhor venha. Nada, senão seu juízo sobre nossas vidas. Então, se assim o Senhor tem falado ao nosso coração, vamos orar juntos e aqui terminamos, nos oferecendo ao Senhor. Querido Pai Celestial, reconhecemos juntos a beleza, a enormidade do Teu eterno propósito, aquilo que é tão caro ao Teu coração, aquilo para o que o Senhor enviou o Seu próprio Filho. Nós Te agradecemos, porque nós fomos incluídos nesse sublime e eterno propósito. Mas, Senhor, nós rogamos a Ti que essa visão espiritual seja em nós genuína, seja em nós verdadeira, e assim possa alinhar todo o nosso ser em direção e em função dela. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, livra-nos de nossas vidas egocêntricas. Pedimos ao Senhor que nossa vida pessoal seja gravitada em torno de Teu eterno propósito. Queremos gravitar em torno de Teu Filho, assim como todas as coisas estão predeterminadas para gravitar em torno dele. Queremos já nós, como primícias, gravitarmos em torno de Teu Filho glorioso. Assim oramos por nossa vida conjugal. Senhor, nos ajuda, que não percamos o rumo, que nossas famílias, nossos filhos, sejam ajustadas em direção, em função de Teu eterno propósito. Não nos permita vivermos para as nossas famílias. Queremos viver para Ti, Senhor. Reconduz-nos a Ti, com tudo que temos, com tudo que somos. Também oramos por nós como assembleias Tuas, Senhor, Te pedindo que Tu mesmo possas tirar o Teu metro, Teu caráter e medir-nos, Senhor. Mede nosso serviço, mede nossa vida, mede nossos relacionamentos e purifica-nos, Senhor. Carecemos de Ti. Te agradecemos porque antes de julgar o mundo, o Senhor tem julgado sua casa. Ah, Senhor, como nos consideramos bem-aventurados por isso. Obrigado, porque Tu és um Pai zeloso, cuidadoso, amoroso, que nos disciplina para sermos participantes da Sua santidade. Ah, Senhor, restabelece nossas mãos descaídas, nossos joelhos trôpegos. Queremos fazer caminhos retos para os nossos pés. Não permita que entre nós se extravie o que é manco. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça. Recolhe-nos, Senhor. Ajuda-nos. Sabemos que se o Senhor tem falado, é por causa de Tua misericórdia. Sabemos que se o Senhor tem falado, na Tua própria palavra há poder e suficiência, para que nós possamos responder a Ti com Teus próprios recursos. Obrigado, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz. Opera com ela em nossas vidas, Senhor. Penetra o coração dos Teus inimigos, ó Rei. Nós Te pedimos. E nos adorna como uma noiva para Ti. Assim nos confiamos uma vez mais às Tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.